O céu daquela noite parecia mais pesado do que o normal, carregado de nuvens escuras que escondiam as estrelas. Cada rajada de vento trazia consigo o cheiro metálico da pólvora, lembrando que a guerra não esperava por ninguém. As muralhas da base avançada tremiam com cada explosão distante. E os soldados se entreolhavam em silêncio. Ela, a capitã Helena Duarte, mantinha os olhos fixos no horizonte, sabendo que a tempestade estava prestes a cair sobre eles. Sua voz firme ordenava que todos se posicionassem. Mas dentro dela, a dúvida se agitava como uma sombra persistente. Naquela linha de defesa, não havia reforços, não havia chance de recuo. Apenas a obrigação de resistir. O rádio chiava, com mensagens truncadas, cada palavra sendo uma agulha cravada na mente já cansada dos combatentes. Um silêncio tenso tomou conta da trincheira, quando o eco de motores inimigos se aproximou como trovões metálicos. Helena respirou fundo, sabendo que cada segundo seria contado na carne e no sangue de sua tropa. E naquele instante, ela jurou em silêncio, que ninguém passaria por eles sem pagar o preço da última defesa. E lembre-se, se você gosta desse tipo de história, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas batalhas. Aqui, cada detalhe da guerra é contado para você sentir o peso da coragem e o limite da resistência. Essa é apenas a primeira batida de um coração que não teme. Mesmo quando tudo parece perdido, as tochas improvisadas iluminavam os corredores estreitos da base, lançando sombras que se alongavam como espectros. Os soldados verificavam suas armas pela quinta vez, tentando disfarçar o medo que corroía até os mais experientes. Helena caminhava entre eles, colocando a mão no ombro de cada um, oferecendo um olhar de confiança. O frio da madrugada queimava a pele, mas era o calor da expectativa que fazia o suor escorrer pela testa dos combatentes. Os radares giravam incansavelmente, mas mostravam apenas o vazio. Como se o inimigo fosse feito de fumaça, era esse silêncio traiçoeiro que mais assustava, pois o perigo invisível sempre chegava sem aviso. Um estalo metálico no portão principal fez todos levantarem suas armas de imediato. O coração da capitã disparou, mas sua voz saiu firme. Lembrem-se, estamos juntos, e ninguém ficará para trás. As muralhas pareciam pequenas diante da escuridão que engolia tudo, mas ainda eram o último abrigo. Ela pensou em sua família distante, e essa lembrança virou a fagulha que manteve sua chama acesa. O inimigo vinha como uma sombra indomável, mas Helena sabia que a escuridão também podia ser vencida com coragem. Naquela noite, a trincheira não era apenas barro e metal, era o limite entre a vida e o esquecimento. E ela estava pronta para se tornar a muralha viva que seguraria o mundo em suas mãos. A chuva começou a cair pesada, encharcando os uniformes e transformando a trincheira em um mar de lama. Cada gota que caía era como um tambor que anunciava a chegada da destruição. Os rifles escorregavam em mãos nervosas, mas os olhos permaneciam atentos na escuridão à frente. Helena ergueu a arma e apontou. Sentindo o frio do metal contra o rosto, relâmpagos iluminavam o campo aberto, revelando silhuetas de tanques, avançando lentamente. O som metálico das esteiras, esmagando a terra, parecia uma sentença já escrita. Um soldado ao lado dela murmurou uma prece, e outro apenas fechou os olhos, esperando o impacto. Mas a capitã não piscou, não recuou, e não deixou que sua voz tremesse. Segurem fogo até meu sinal, ordenou, sabendo que cada bala teria que valer por 1000. As respirações sincronizadas na trincheira se tornaram uma sinfonia de medo e determinação. A terra tremeu quando o primeiro disparo de artilharia caiu a poucos metros deles. O mundo virou fumaça, barulho e caos. Mas os olhos de Helena continuaram fixos no horizonte. E naquela mistura de medo e esperança, ela decidiu que faria daquele inferno sua fortaleza. A noite avançava, e o ataque se intensificava com força brutal. As metralhadoras inimigas cuspiram fogo, iluminando o campo em flashes mortais. Helena sinalizou e os primeiros disparos de sua tropa ecoaram como trovões de resistência. Os tanques inimigos explodiam em labaredas, mas a onda parecia interminável. Cada explosão levantava lama, pedaços de ferro e gritos sufocados pela tempestade. As mãos da capitã doíam de tanto apertar a arma, mas ela não cedia. Os caminhos estavam cortadas, e eles estavam sozinhos naquela linha desolada. Mas em sua mente, Helena sabia que resistir era mais do que uma ordem, era um juramento. Um soldado caiu ao lado dela, e ela segurou sua mão por um segundo, antes de voltar ao combate. O rosto enlameado refletia a luz vermelha das explosões, parecendo uma guerreira saída das cinzas. As balas cortavam o ar como lâminas invisíveis, mas ela não recuava. A cada grito, a cada queda, a capitã se tornava mais determinada a segurar o inimigo, porque ali, naquela lama, estava a linha que ninguém cruzaria. As munições começaram
a rarear, e os olhares nervosos buscaram a liderança da capitã. Helena reuniu os soldados em meio ao bombardeio, formando um círculo de resistência. Se acabarem as balas, usem as baionetas, usem as mãos, mas não recuem, gritou. A chuva lavava seus rostos, mas não apagava o fogo que ardia dentro deles. O inimigo avançava como uma maré sombria, mas cada passo era contestado com sangue e ferro. Explosões iluminavam o campo, como fogos de um espetáculo macabro. O ar estava pesado, repleto de fumaça, suor e o cheiro inconfundível da guerra. A capitã sentia os músculos queimando, mas sua mente permanecia afiada como uma lâmina. A base inteira se tornou um campo de ecos. Gritos e trovões artificiais, o som dos estilhaços rasgava os céus como se o mundo estivesse se partindo em dois. E mesmo assim, no coração da trincheira, havia uma chama que não se apagava. Era o espírito da última defesa, forjado na honra e no sacrifício. E Helena sabia que, enquanto respirasse, essa linha não cairia. O amanhecer trouxe apenas mais fumaça e destruição no horizonte. Os corpos estavam espalhados na lama, mas os que permaneciam de pé carregavam a fúria da sobrevivência. Helena olhou para os rostos de seus soldados, exaustos, mas ainda em pé. Não havia descanso, apenas a certeza de que o próximo ataque viria. As munições estavam no limite, e cada disparo precisava ser calculado como ouro. Ela passou os olhos sobre o arsenal restante, e sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Não somos apenas soldados. Somos a muralha que eles nunca quebrarão, disse em voz firme. Aquelas palavras ecoaram como aço nos corações dos combatentes. Um silêncio estranho dominava o campo, como se o inimigo preparasse algo ainda maior. E nesse silêncio, a capitã percebeu que o verdadeiro inferno ainda estava por vir. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Cada história aqui é feita para você sentir o coração da guerra batendo em cada palavra. Vamos juntos até o fim dessa linha de coragem. O som dos drones inimigos rompeu a calmaria como um enxame mortal. As máquinas sobrevoavam em círculos. Buscando pontos fracos na defesa, Helena ordenou que as metralhadoras automáticas fossem posicionadas. Mesmo com munição limitada, o primeiro disparo certeiro derrubou um deles, explodindo em chamas no céu cinzento, mas para cada queida, outros dois surgiam do nada. Multiplicando o terror, os soldados miravam com precisão, mas o número parecia interminável. A capitã respirava fundo a cada comando, mantendo a calma diante da tempestade de aço. Ela sabia que, se perdesse a voz firme, a linha cairia em minutos. A poeira levantada pelas explosões formava uma cortina que engolia o campo de batalha. Cada segundo era uma dança entre o medo e a coragem de não desistir. Um jovem soldado gritou ao ver a torre de vigia ser atingida e desmoronar. Helena fechou os punhos, jurando que cada perda seria vingada. E naquele olhar, seus homens viram não apenas uma líder, mas um farol no meio da escuridão. As comunicações voltaram por alguns segundos, trazendo apenas más notícias. Os reforços estavam atrasados. Talvez nem chegassem. Eles estavam oficialmente sozinhos. Abandonados no coração do fronte, Helena ouviu a voz distorcida do comando, cheia de interferência e indecisão. E então, desligou o rádio, preferindo confiar apenas em sua própria tropa. Somos nós contra eles. E isso é tudo que precisamos saber, disse. Os soldados assentiram em silêncio, aceitando o destino como se fosse ferro gravado na pele. A chuva cessou, mas o cheiro de pólvora ainda queimava como se fosse eterno. O inimigo reorganizava suas forças, preparando a próxima investida. Cada sombra no horizonte parecia um presságio de destruição. E Helena sabia que, naquela linha, não havia espaço para medo. Havia apenas espaço para lutar até o último fôlego. E ela estava disposta a ser o último suspiro da defesa. O ataque seguinte começou com um trovão de artilharia. As explosões levantavam montanhas de terra, jogando corpos para longe. Helena gritava comandos, enquanto corria de posição em posição. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua mente permanecia clara como aço. O som dos projéteis passando rente ao corpo era ensurdecedor. Cada disparo parecia querer arrancar a alma dos sobreviventes. Um tanque avançava pelo flanco esquerdo, e ela ordenou fogo concentrado. As granadas atingiram em cheio, transformando a máquina em um inferno em chamas. Os soldados aplaudiram por um segundo, mas logo voltaram ao combate. O inimigo não parava, não hesitava. Era uma maré que buscava consumir tudo. A base se tornava ruínas, mas ainda resistia. Cada parede destruída era substituída por coragem humana. E Helena sabia que estavam escrevendo sua história no barro e no sangue. Quando a noite caiu novamente, o campo era apenas cinzas. Os sobreviventes se reuniram em silêncio,
cercados pelo eco distante do inimigo. Helena olhou para o céu, procurando estrelas que pudessem guiá-los, mas encontrou apenas fumaça e nuvens escuras cobrindo tudo. Ainda assim, em seu coração, havia uma chama que recusava a se apagar. Ela passou entre os soldados, oferecendo palavras de coragem e, meio ao desespero, um deles perguntou se teriam alguma chance real de sobreviver. Helena sorriu. Mesmo sabendo a resposta que pesava no fundo de sua alma, não sei quanto tempo temos, mas sei que cada segundo será nosso, respondeu. Os olhares cansados ganharam um brilho novo, como brasas reacendidas, e naquele instante, todos entenderam que estavam vivendo sua última defesa. O silêncio virou pacto, e o medo se tornou determinação. E a capitã gravou no olhar de cada um: não haverá recuo, não haverá rendição. O horizonte estava em chamas quando a capitã Helena Duarte se posicionou na linha de frente. O inimigo avançava com fúria, ignorando perdos. Movido por uma sede quase irracional de destruição, cada soldado da base sabia que aquela seria a última resistência, a última defesa de todos. Helena ajustou o uniforme encharcado de lama e suor. Sentindo o peso da responsabilidade esmagar os ombros, as metralhadoras automáticas rugiam, cada disparo arrancando estilhaços e gritos no campo aberto. A fumaça cobrindo o céu impedia ver claramente o avanço inimigo, mas o som metálico denunciava cada movimento. Ela gritou ordens rápidas. Cada palavra um golpe de comando e esperança. Um tanque inimigo surgiu pelo flanco direito. Sua presença massiva como um predador sobre a linha. Helena respirou fundo, calculando cada ação, cada risco, como se a vida dependesse de milímetros. O primeiro disparo acertou, fazendo o tanque tremer, mas não pará-lo. Os soldados abriram fogo concentrado, criando uma tempestade de aço e pólvora. A capitã sentiu cada explosão reverberando no peito, mas sua postura continuava firme. Ela sabia que recuar não era uma opção. Jamais. Enquanto o sol surgia timidamente entre nuvens de fumaça, mais tropas inimigas apareciam. A base parecia uma ilha cercada por ondas de morte que avançavam sem piedade. Um jovem soldado caiu ao lado de Helena, o rosto manchado de barro e sangue. Ela agarrou sua mão por um instante, garantindo que não havia desistência naquele momento. O inimigo avançava com precisão e frieza, como se soubesse cada movimento da defesa. Mas Helena tinha algo que eles não... Coragem, experiência e a determinação de uma líder que não aceita perder. Ela sinalizou para que todos disparassem ao mesmo tempo, criando uma barreira de fogo quase impenetrável. Explosões iluminavam o campo, lançando destroços e fumaça como uma tempestade de metal, a cada segundo. A linha recuava apenas em aparência, mas na verdade se fortalecia na determinação. Clara, sua segunda em comando, gritava coordenadas e estratégias com a voz firme, mesmo tremendo por dentro. O barulho dos estilhaços fazia o chão tremer como se o mundo estivesse rachando, mas cada soldado ali estava vivo, pulsando com uma fúria silenciosa de sobrevivência. E Helena sentiu a chama da última defesa arder mais forte do que nunca. Um ataque surpresa surgiu pelo céu. Aviões inimigos rasgando o ar com rajadas precisas. Helena abaixou-se, sinalizando para que os soldados buscassem cobertura. O som dos motores era como um rugido de besta enfurecida, aterrorizante e incessante. Ela ajustou o canhão de defesa antiaérea, mirando com precisão calculada, como uma cirurgiã da destruição. O primeiro caça caiu em chamas, iluminando a base como uma estrela cadente mortal. Mas outros dois surgiram, quase imediatamente, mantendo o céu em um estado de caos absoluto. Clara gritava instruções, e os soldados obedeciam com um sincronismo quase instintivo. A capitã sabia que cada segundo poderia decidir a vida ou a morte de todos ali. Ela avançou para uma posição exposta, arriscando-se para disparar contra o próximo alvo. O fogo inimigo cortou o ar ao redor, ricocheteando em metal e madeira. Helena sentiu o impacto da bala passar raspando pelo ombro, mas não recuou. Seu olhar permanecia fixo, frio e calculista, determinado a não ceder nem um centímetro. Naquele instante, cada respiração era uma vitória, cada disparo um ato de heroísmo silencioso. A batalha continuou durante horas. O céu escurecido pelo fumo e pela destruição. Helena reuniu todos em uma posição estratégica. Usando destroços como fortificação improvisada, o inimigo não diminuía o ritmo, mas ela conhecia cada ponto fraco da base. Um tanque inimigo tentou flanquear, mas Helena ordenou uma emboscada, derrubando-o com precisão cirúrgica. Os soldados seguiram seu comando sem questionar, cada um confiando plenamente em sua líder. A linha se tornava mais forte a cada resistência, mais humana a cada sacrifício. Explosões iluminavam o campo em flechas de fogo e metal, quase cegando aqueles que lutavam. Clara apontava a cada movimentação, suas mãos tremendo, mas a voz firme. O inimigo começou a recuar lentamente,
percebendo que a última defesa não seria quebrada facilmente. Mas Helena sabia que a batalha ainda não havia acabado, que a guerra ainda exigiria sangue. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de pólvora e lama misturados com determinação pura. Cada soldado olhou para ela, sabendo que sua força era o que os mantinha vivos, e naquele momento, a Capitã Duarte se tornou mais que uma líder. Tornou-se símbolo da resistência, com a noite se aproximando. Os últimos combatentes inimigos começaram a desaparecer. Helena caminhou lentamente pela linha de frente, verificando os feridos e oferecendo palavras de esperança. Clara segurou sua mão por um instante. Ambas compreendendo a intensidade do que acabaram de viver, o campo de batalha estava devastado. Mas ninguém ali havia recuado. A capitulou para o horizonte, em silêncio. Sabendo que tinham resistido até o fim da linha, a base estava intacta, e cada soldado sobrevivente carregava cicatrizes de coragem e dor. Helena sentou-se em um barranco, respirando fundo, sentindo cada músculo doer. Clara se aproximou, compartilhando um breve sorriso entre lágrimas de alívio. Eles haviam vencido, mas sabiam que a guerra nunca termina de verdade. A capitã ergueu os olhos para o céu estrelado. Sentindo a força da vida pulsar novamente, ela sabia que cada batalha ensinava algo que ninguém podia tirar. A coragem infinita da humanidade. Os soldados começaram a limpar a área, reconstruir defesas e preparar-se para o que viesse. E Helena se levantou, firme, pronta para guiar sua equipe novamente, até o último suspiro. No amanhecer seguinte, a Capitã Duarte caminhava entre os sobreviventes, oferecendo palavras de encorajamento. Cada olhar refletia alívio, mas também cansaço extremo e respeito profundo por sua líder. Ela inspecionava a base, assegurando que nada comprometesse a segurança restante. O rádio ainda chiava, com ordens de reforços e relatórios de inteligência. Helena não se distraía. Cada detalhe importava. Cada vida valia mais do que o próprio medo. Clara observava em silêncio, agora mais forte, aprendendo o verdadeiro peso da liderança. O inimigo havia recuado, mas a memória da batalha continuaria viva em cada um ali. As armas eram limpas, as trincheiras reparadas, a base respirando novamente. O horizonte parecia mais calmo, mas a capitã sabia que calma é apenas o prelúdio de novos desafios. Ela olhou para os soldados e disse: "Vocês são minha última linha, e juntos somos invencíveis." As palavras foram recebidas com aplausos silenciosos, olhares de gratidão e força renovada. E naquele instante, Helena percebeu que a verdadeira vitória estava na coragem coletiva, porque enquanto houver alguém disposto a lutar até o fim da linha, a esperança nunca morre. A capitã observou a paisagem devastada, cada árvore queimada, cada trilha de destruição. Ela sabia que o mundo não seria o mesmo. Mas quem sobrevive, aprende a reconstruir. Os soldados começaram a erguer pequenas bandeiras de sinalização, cada uma representando resistência. Clara aproximou-se e sussurrou: "Nós conseguimos, capitã." Helena apenas acenou, olhando para o céu. Sentindo a responsabilidade diminuir levemente, eles haviam feito o impossível. Segurado a última defesa, enfrentado a morte e vencido. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, mas misturado à esperança recém-renovada, as cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam. Lembrando cada segundo da batalha, a capitã sabia que, no coração de cada sobrevivente, havia agora um legado de coragem. Eles haviam lutado não apenas pela base, mas pelo princípio de que recuar não era opção, e essa lição seria carregada por todos para sempre. Como brasas que nunca se apagam, Helena respirou fundo, sentindo o peso e a leveza do dever cumprido. E assim terminou a última defesa, até o fim da linha, com coragem e honra gravadas na história.